Uma das formas mais plenas da saúde mental é o sentimento de bem-estar e acolhimento dentro de nós mesmos e nos ambientes em que a gente frequenta. Viver com medo de sermos quem somos causa uma extrema ansiedade e sofrimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a liberdade de nos manifestarmos como somos, nossa identidade, nossas afeições e nossos amores. Ainda bem que vivemos hoje em um mundo em que as pessoas podem se expressar cada vez mais, onde há uma licença social maior para que as pessoas sejam elas mesmas. E daí a gente pode discutir sobre isso. Cada vez mais a gente pode falar sobre saúde mental, dos nossos sentimentos, da gente ir a um psicólogo, a um psiquiatra, mesmo assim sem traumas mais graves, simplesmente porque a gente busca viver bem. Assim, a gente pode dar nomes ao que a gente sente e como a gente sente. E é por isso que hoje vamos falar contra a LGBTQIA+ fobia ou a homotransfobia, que é o preconceito contra a população LGBTQIA+, que leva o sofrimento a muitas pessoas, a muitas famílias e a uma sociedade inteira com uma ideia de um ódio sem qualquer fundamento. E para combater o ódio, nada melhor do que a informação. Mas antes, se você gosta do nosso trabalho, não deixe de assinar o canal, clicar no sininho aqui embaixo para ser sempre notificado quando a gente publicar um conteúdo novo. Não custa nada e você não vai gastar nem um segundo. E é muito importante para o crescimento aqui do canal. Ah, e também não se esqueça de acompanhar o nosso canal lá no Instagram e no Twitter, no @máquina_pública nos dois casos. Tem muita coisa boa que a gente só compartilha lá, não é mesmo? Antes de tudo, eu vou falar aqui sobre 4 conceitos fundamentais que às vezes fica confuso para muita gente, mas espero que agora fique fácil para todo mundo entender. São os conceitos de sexo biológico, identidade de gênero, sexualidade ou orientação sexual e estratégia sexual. O primeiro deles é o conceito de sexo biológico, que é um conceito biológico determinado pelos hormônios, gônadas e cromossomos. A manifestação do sexo biológico é designada pelo nascimento e pode ser macho, fêmea ou intersexo. Intersexo é quando tem traços de ambos os sexos biológicos, masculino ou feminino. O segundo conceito importante é o de identidade de gênero, que é a maneira como a pessoa se identifica no mundo e como ela se expressa nesses papéis sociais de masculino e feminino, ou o combinado deles ou nenhum desses, no contexto da sua cultura, traduzindo-se em uma prática social. A identidade de gênero não guarda a relação necessária com o sexo biológico, representando como a pessoa se sente verdadeiramente e pertencente a algum gênero, masculino, feminino ou nenhum deles ou a mistura dos dois. A manifestação da identidade de gênero pode se dar pela cisgeneridade, é quando a identidade verdadeira da pessoa corresponde ao papel social do seu sexo biológico designado no nascimento. 2. A transgeneridade, quando a identidade verdadeira da pessoa é outra que não a do seu sexo biológico designado, podendo ser do gênero masculino, feminino, não binário ou fluido. Para ser considerada uma pessoa transgênero, não há necessidade que ela faça a cirurgia de redesignação de sexo. Uma pergunta para você. Você se lembra quando você se descobriu menino ou menina quando você era pequeno? Geralmente as pessoas que são cisgêneros, ou seja, quando há coincidência entre o sexo biológico do nascimento com a sua identidade de gênero, ela não vai se lembrar desse momento, porque não houve aquele desconforto, uma desadaptação entre o que a pessoa enxerga sobre si e o sexo do seu nascimento. Pois é, as pessoas transgêneros quase sempre se lembram dessa ocasião, quando elas se sentiram um desconforto, desadaptadas dessa visão de si
com o sexo biológico que ela foi designada quando nasceu. Pessoal, a transgeneralidade não é uma doença. Tanto é que o termo correto é transgeneralidade e não transexualismo, porque esse sufixo ismo é destinado à classificação de doenças. A transgeneralidade é um fenômeno normal na variabilidade genética da espécie humana, assim como a cisgeneralidade. Nesse contexto, vamos a algumas nomenclaturas. Transsexual será o termo que caracteriza a pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído quando do seu nascimento, mas sim com o gênero oposto. O termo travesti é utilizado para indicar uma pessoa que vivencia papéis de gênero feminino, mas não se reconhece como homem ou mulher, entendendo para alguns como integrante de um terceiro gênero. Quando você for falar com uma pessoa travesti, refira-se a ela sempre no feminino, utilizando o artigo a. E é uma forma respeitosa de tratamento, por exemplo, a travesti. Lembrando, pessoal, que para ser considerado transexual ou travesti, não há necessidade de cirurgia de redesignação de sexo. Pessoas não binárias são aquelas que não se identificam com qualquer um dos gêneros, seja masculino, seja feminino. Já as pessoas gênero fluido, ora se identificam com o gênero masculino, ora se identificam com o gênero feminino. Daí ser fluida a sua identidade de gênero. Finalmente, as pessoas queers são aquelas que rejeitam qualquer rótulo de identidade de gênero ou de sexualidade. Elas não gostam de caixinhas. Pessoal, a gente deve respeitar todas as formas de identidade de gênero, porque isso se manifesta como a pessoa se sente. Então, qual que é a melhor maneira para a gente se comportar? A gente deve perguntar para a pessoa como ela quer e deseja ser tratada. O terceiro conceito importante é o de sexualidade ou de orientação sexual, ou seja, a manifestação do sentimento de atração física, afetiva, romântica ou sexual por uma outra pessoa. A manifestação da sexualidade de uma pessoa pode se dar pela homossexualidade, quando a sua atração física, afetiva, romântica ou sexual é para uma pessoa da mesma identidade de gênero dela. Ou 2, heterossexualidade, quando a atração física, afetiva, romântica ou sexual é para uma pessoa de identidade de gênero distinta. Também pela bissexualidade, se a atração física, afetiva, romântica ou sexual é por pessoas de ambos os gêneros. Ou mesmo a assexualidade, quando não há qualquer atração física, afetiva, romântica ou sexual por qualquer pessoa. Finalmente, o quarto conceito importante para nossa conversa é o de estratégia sexual, que se refere ao comportamento para que uma pessoa venha se interessar física, afetiva, romântica ou sexualmente por mim, por exemplo. Ou seja, a minha estratégia sexual é como é que eu vou fazer para alguém gostar de mim, ou como que eu vou gostar de alguém. Quais serão esses comportamentos que eu vou adotar na hora de conquistar alguém? Uma pessoa pode ser cisgênero, do sexo masculino, heterossexual e adotar comportamentos femininos para ficar perto das mulheres e daí conquistá-las de uma forma mais fácil, por exemplo. Resumindo esses 4 conceitos para ficar bem mais fácil. A identidade de gênero está aqui, no meu cérebro, na forma de como eu me vejo e manifesto no mundo. Pelo gênero feminino, pelo gênero masculino, por nenhum dos dois gêneros, ora por um gênero feminino ou masculino, ou mesmo por nenhuma caixinha, que é a pessoa queer. A forma com que eu manifesto a minha atração física, minha atração romântica, afetiva ou sexual está no meu coração, que aí eu posso ser homossexual, heterossexual, bissexual e assexuado. E, finalmente, o sexo biológico é o que determina das minhas gônadas, nos meus órgãos sexuais ou nos meus hormônios, que eu posso ser macho,
fêmea ou intersexo. E finalmente a estratégia sexual é o que vai acontecer lá no momento da conquista. Quais são os padrões que eu vou adotar? Uma postura mais afetiva, afeminada, ou uma postura mais robusta, agressiva, masculinizada? Lembrando, pessoal, que a população e a comunidade LGBTQIA+, ela é sempre representada por um mais. Por quê? Porque é uma combinação infinita de possibilidades e manifestações da subjetividade e da afetividade humana, não havendo nenhuma convenção no mundo capaz de limitar o amor. Viu só, pessoal? Sexo biológico, identidade de gênero, sexualidade, orientação sexual, estratégia sexual são apenas características das pessoas, assim como a idade, a cor da pele, o formato do cabelo, do corpo, se você gosta ou não gosta de chocolate, de pequi, de jiló, se você professa ou não uma religião, torce ou não torce para o Fluminense ou para o Flamengo, nasceu em uma determinada cidade ou país. Viu só? Por que a gente odeia as pessoas pelas suas características? Se a gente combinar todas essas variações de características, a gente chega a você, um ser único no mundo, importante como qualquer outro. Contudo, ao longo da história, vários padrões culturais foram impostos, muitas vezes por meio da violência física, de forma que se levou à frente a ideia de que algumas religiões estariam mais certas do que outras. Pessoas de uma cor de pele X ou Y seriam melhores que outras. Pessoas com uma orientação sexual seriam mais capazes, mais bonitas ou melhores que outras, o que não é verdade. São apenas características, galera. A esse conjunto de instituições sociais, estruturas de compreensão e orientações práticas decorrentes de uma cultura prevalecente que privilegia uma determinada característica, a gente dá o nome de normatividade, a qual pode ser qualificada a depender do privilégio em concreto, como por exemplo a cisnormatividade, em que o privilégio são as pessoas cisgêneros, ou a heteronormatividade, em que o privilégio são as pessoas heterossexuais, ou mesmo a branquitude, no qual o privilégio considerado são as pessoas brancas, ou o patriarcado, onde os privilégios são as pessoas do gênero masculino, e por aí vai. A cisnormatividade e a heteronormatividade estão na raiz da homotransfobia estrutural, que caracteriza boa parte das sociedades ao redor do planeta, infelizmente. Essa modalidade de discriminação pode se manifestar de diversas maneiras, seja delas mais sutis, como no caso da homotransfobia recreativa, que consiste nos usos sociais de expressões linguísticas e de humor sem graça para reproduzir relações assimétricas de poder desfavoravelmente à população LGBTQIA+, a fim de encobrir a hostilidade contra a homossexualidade ou a transgeneralidade ou a não binariedade, considerando essa cisnormatividade como a única merecedora do apreço social, ou seja, fazer aquelas brincadeirinhas de mau gosto contra a população LGBTQIA+, que não são mimimis. Você já parou para pensar que mimimi geralmente é a dor que não dói em mim e só dói no outro, né? Lembre-se, pessoal, de que brincadeira é quando as duas partes se divertem, ok? E não se esqueçam, no Brasil, homotransfobia é crime sim. Mesmo a homotransfobia recreativa, mas a gente vai falar sobre isso em um episódio específico. Entender como as coisas são construídas historicamente leva à compreensão de que os privilégios também foram construídos e que as pessoas são naturalmente iguais e que esses preconceitos foram também construídos socialmente e assim eles também podem ser desconstruídos. Como disse Einstein, triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Sim, de fato, Einstein, é bem difícil e a gente trabalha para isso todos os dias, mas só que com informação e sensibilização das mentes e dos corações, a gente vai conseguir.
E uma das formas da gente quebrar o preconceito contra a LGBTQIA+ fobia ou a homotransfobia é disseminar informação. E você pode ajudar. Vai disseminar esse vídeo para todos os seus amigos, familiares e pautar o almoço de domingo lá na sua casa. Outra forma também é aconselhar os seus amigos ou você mesmo que sofrer qualquer tipo de violência, seja moral, verbal, sexual, patrimonial, etc., em razão de preconceitos, a buscar o sistema de justiça, seja uma delegacia de polícia, seja uma promotoria, uma defensoria pública. Quanto maior o número de denúncias, mais processos, mais condenações e maior a sensibilização de que preconceitos traz mazelas incuráveis nas subjetividades das pessoas e que isso é crime sim. Vamos juntos contra o preconceito, porque afinal, você, eu e nós somos a máquina pública.